estou aqui hoje com o Dr. Wilson Jacó Filho, um mestre, um especialista no envelhecimento. Tudo bem, professor? Tudo bem, Eline, e você, como vai? Ótimo. O envelhecimento tem dois aspectos, um super positivo e um que nós precisamos enfrentar melhor, é isso? É isso. Primeiro, lembrar que o fenômeno de envelhecimento populacional começa nos países desenvolvidos já no século XIX, evolui durante todo o século XX, atinge o seu pico no século XXI, em comparação com aqueles dos países em desenvolvimento como o nosso, cujo grande crescimento da população idosa e, consequentemente, o aumento da expectativa de vida começa por volta da metade do século XX e se concentra num intervalo de tempo relativamente curto, fazendo com que nós tenhamos taxas de envelhecimento populacional muito mais aceleradas do que aqueles países que fizeram este processo em pelo menos 100 a 120 anos. Isto nos dá duas grandes consequências. A primeira é que vivemos mais, individualmente e em média. Cada ser humano tem hoje a perspectiva de viver muito mais tempo do que os nossos antepassados. O segundo problema é que esta vida não pode ser totalmente despreparada ao acaso. Nós temos a responsabilidade de preparar para que esta vida seja longa, mas também seja interessante, produtiva, cercada de bons valores. Isso não depende apenas da sorte, muito pelo contrário, isso não depende apenas da genética, isso depende de uma série de fatores individuais e ambientais que nos permitirão postergar o ciclo da vida, mas ao mesmo tempo postergar o ciclo da vida com autonomia e com independência. E isto requer muito trabalho. Trabalho individual, trabalho coletivo e trabalho das instituições responsáveis pelo bem-estar do cidadão e de quem convive com ele. Está sendo muito rápido o processo no Brasil de envelhecimento. Nós não andamos muito bem preparados para enfrentar, né? Então, não andamos porque muito frequentemente existe uma negação deste fenômeno enquanto as pessoas são jovens e mesmo idosos, quando se referem a idosos, falam deles ou falam eles, muito frequentemente não se incluindo entre o grupo de pessoas que vive há bastante tempo. Esta ideia da discriminação daquilo que sou, daquilo que serei e daquilo que eu tenho medo de ser é talvez um dos grandes inimigos da preparação para o envelhecimento saudável. Porque como é que eu vou me preparar para algo que eu não quero que aconteça? E isso, Dr. Wilson, nós estamos falando, já que vivemos por mais tempo, é inexorável também que um dado momento, para qualquer indivíduo, vai chegar o momento que morremos, né? E como a gente não consegue lidar de forma natural com a questão da morte, que é inexorável, né? Talvez sejam esses dois fenômenos muito acoplados. Eu nego a possibilidade, ou as pessoas evitam pensar na possibilidade do envelhecer, exatamente porque na evolução do envelhecimento encontramos inexoravelmente o momento da morte. A grande certeza que todos têm é de que morrerão. O que aconteceu com o envelhecimento, e poucos pensam nisto, é que o que fizemos foi postergar ou adiar a morte. A morte que poderia acontecer ao nascimento, ou nos primeiros anos de vida, ou para as mulheres no momento da reprodução, no momento do parto, ou para os trabalhadores por acidentes relacionados diretamente à sua atividade profissional, e a morte por doenças agudas, por infecções, por situações, foram todas elas minimizadas com o avanço do conhecimento e todas elas postergadas para uma fase mais avançada da vida. Evidentemente que ainda temos a morte infantil, a morte puerperal, a morte por outras causas em indivíduos mais jovens, mas proporcionalmente muito menor. Consequentemente, nós concentramos grande parte das mortes nas idades mais avançadas. Nessa população tão longeva hoje em dia, né? Isto mesmo. E isto faz com que este fenômeno tenha características muito peculiares.
Ele tem a característica já não mais de uma única doença causadora da morte, mas de múltiplas doenças interligadas, levando à morte. Ele deixa de ter consequência de sabemos exatamente o que fazer para evitar a morte, sabemos exatamente quantas coisas podem ser feitas e provavelmente nenhuma delas evitará a morte. Esta mudança de paradigma faz com que o enfrentamento da morte mude também. Nossa, e é isso que eu acho que nós buscamos com esse simpósio que vamos realizar, que, aliás, claro, contamos com a presença do professor. É um prazer, ele lá está. E eu acho que ele tem esta propriedade de fazer uma interligação entre a postergação da morte, que caracteriza o fenômeno natural de envelhecimento populacional, individual e coletivo, com as decisões a serem tomadas previamente à morte, fazendo com que nós tenhamos um enfrentamento cada vez mais amadurecido da probabilidade de envelhecer e um amadurecimento cada vez mais favorecido da necessidade de preparar-nos para o momento morte, dizendo exatamente no que acredito, naquilo que quero e naquilo que considero ser a melhor forma de vir a enfrentar este momento. Ou seja, daí a importância de cada vez mais a gente discutir, estar consciente, inclusive, sobre medidas preventivas que eu posso tomar, né, para evitar essas complicações, dessas multidoenças que posso ter ao envelhecer, medidas ambientais, né, inclusive essa questão de eu discutir melhor comigo mesmo e com a minha família, no meu entorno, as diretivas antecipadas de vontade. Isso. Né? Não transformar este assunto num assunto tabu, um assunto com a falsa ideia de que, se falarmos da morte, antecipamos a morte. Temos esta impressão infundada de que, ao falar da morte, estamos antecipando a morte. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Quando eu falo da minha aposentadoria, eu não estou querendo dizer que vou trabalhar por menos tempo. Eu só tenho a certeza de que vou chegar a esta aposentadoria num determinado momento de minha vida. Quando eu falo do fim de uma viagem, não quer dizer que eu quero que ela se encurte. Quer dizer que eu sei que esta viagem terá um fim e, consequentemente, eu tenho que estar preparado para que este fim não seja por demais incômodo. A ideia de que falar de algo antecipa algo é falsa. Nós temos que aprender a lidar com isso. E aí é importante estarmos todos juntos, né? Sim. Classe médica, profissionais da área de saúde e a sociedade no geral. Lógico, porque haverá expertises, haverão conhecimentos que são próprios de cada uma dessas áreas, inclusive do cidadão, que tem o conhecimento sobre si mesmo e, consequentemente, define melhor quais são suas prioridades. Esta interlocução é fundamental para que nós tenhamos um consenso, um pensamento voltado para esta condição, que não pode ser trágica, mas também não pode ser destituída de valores humanitários, para que ela se encaixe dentro da sociedade como se encaixaram todos os outros processos que caracterizaram esta vida. A morte tem que ser condizente com a biografia. Eu não posso ter uma morte dissonante da biografia. A biografia deve ser levada em conta para que nós possamos planejar a morte de maneira adequada. E daí a importância dessa decisão ser de cada um de nós, isso ser do indivíduo. Individualizada, né? É isso mesmo. Professor, muitíssimo obrigada. Eu me agradeço a oportunidade. Vamos nos encontrar lá no evento. Com certeza. Aliás, estão absolutamente todos convidados. Muito obrigada. Beijo. Até a próxima.